Escândalo no INSS. Médica é acusada de lavar milhões em esquema bilionário de aposentadorias, se cala diante da CPMI. Cidadão, olha só essa história. A doutora Thaís Hoffmann, que é esposa do ex-procurador-geral do INSS, está no meio de uma investigação pesada. A CPMI está apurando um esquema bilionário de corrupção e lavagem de dinheiro, que envolve grana de aposentados e pensionistas. E no depoimento dela, o clima foi tenso. Perguntaram sobre uns 15 milhões de reais que teriam passado pelas empresas dela, mas a doutora preferiu ficar em silêncio, seguindo a orientação dos advogados. Pois é, silêncio que fala muito, né? Então, nós estamos diante de uma depoente, que é uma médica com um currículo muito bacana, e isso a gente tem que reconhecer, que alguma vez na vida, em algum momento, encontrou-se com esse rapaz, procurador-geral do INSS, que enquanto ele era procurador-geral do INSS, ela, não sei se por moto próprio ou por orientação dele, criou 3 empresas. A que mais recebeu recurso, quase 11 milhões de reais, foi a Curitiba Consultoria. De quem? Do careca do INSS, que nas empresas que ele juntou, sob o arco dele, quase 2 bilhões de reais do INSS. Você vê como é difícil fazer justiça no Brasil. A gente está perguntando a alguém que podia esclarecer esses fatos, que está jogando o currículo na lata do lixo, porque poderia, como explicou o que é osteoporose e o que é que fez, poderia explicar que serviço foi esse prestado. Esse é o resumo da senhora Thaís Hoffmann, que eu vou perguntar outros imóveis que ela adquiriu também. Mas vamos supor que a gente dissesse que isso aqui foi dinheiro lícito, tudo em verde veio para ela. Só que nós temos a Acolher, uma empresa, uma associação bandida de Sergipe, e temos a Universo, outra associação criminosa. Essas associações receberam uma 255 milhões, outra 233 milhões. Aí o que é que elas fizeram? Elas mandaram para a ADS Solução e mandaram para a Inovar Assessoria. A Inovar Assessoria foi de uma vereadora do PT, lá de Sergipe. Não, foi de uma filiada do PT, lá de Sergipe. Eu vou falar mais na hora do vigílio. Mandou para a senhora, essas 2 associações são 2 associações criminosas, assim como as do careca. Mandou para a senhora 569 mil reais através da THJ, mandou 542 mil reais e mandou 2.410.000. É por isso que a senhora está sentada aí. A senhora tem um currículo bacana, mas a senhora está aqui com quase 15 milhões de reais recebidos nas suas empresas, que não tem nada a ver com o nome do seu esposo, e esse dinheiro há uma suspeição muito grande que a senhora também se aproveitou desse desvio bilionário dos aposentados e pensionistas. E a senhora, como uma médica respeitada, como uma pessoa que mostrou que entende da medicina, a senhora com uma história a preservar, eu achava que era o momento da senhora mostrar que as suas empresas não estão emaranhadas nessas associações criminosas. Se a senhora sair daqui em silêncio, que é um direito da senhora,
A senhora perdeu uma grande oportunidade de mostrar que não foi propina através do seu marido como procurador-geral do INSS. Eu entrei pensando nisso e vou sair pensando nisso. Só quem pode desmanchar isso aqui é a senhora. Quer falar? Deputado, eu prestei o meu trabalho. Foram anos de estudo para chegar onde eu cheguei. Noites mal dormidas, mesmo grávida. Então, eu prestei o meu trabalho. A verdade vai aparecer. Sim, senhora. Eu tenho documentos comprobatórios de todo o material que foi enviado e foi prestado, do trabalho que foi prestado. Doutora, sabe o que é que eu penso? Que a senhora tem uma história de vida a preservar. Que a senhora é uma pessoa que deve ter estudado muito, deve ter ajudado muita gente, deve ter feito da sua profissão um modo de vida. Um modo de vida de ajudar outras pessoas. Mas eu estou saindo daqui com uma péssima impressão pelo seu silêncio. Uma péssima impressão porque toda essa teia que vai de Aracaju, que vai de Sergipe a outras partes do Brasil, toda essa teia chega até a senhora em mais de 15 milhões de reais. A senhora está tendo a oportunidade. A senhora gostaria de explicar o que é esse serviço prestado por cada uma dessas empresas? Deputado, a minha defesa técnica terá a oportunidade de entregar todo o material para ser constado nos autos. Nesse momento a gente está sendo ouvido por milhões de pessoas. A senhora, infelizmente, está tendo um julgamento público. A senhora vai ter o julgamento jurídico e vai ter o julgamento público. Aqui é para a senhora dar uma satisfação aos milhões de aposentados e pensionistas que esse dinheiro recebido pela senhora foi um dinheiro limpo, fruto do trabalho, como a senhora está dizendo. E eu estou lhe dando a oportunidade, doutora. Aqui eu não estou fazendo uma acusação, não. Estou lhe dando a oportunidade para a gente não pensar que isso aqui foi propina para chegar a esse rapaz. Entendo que todo o trabalho foi prestado. Se o senhor quiser, eu lhe dou outros exemplos de trabalhos que eu apresentei, de pesquisas que foram feitas. A senhora conhece a empresa Esfere Empreendimentos e Participações? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora sabe dizer se essa empresa é uma holding? Deputado, por orientação da minha defesa técnica, infelizmente eu vou permanecer em silêncio. A senhora sabe dizer se essa empresa fica em Orlando, nos Estados Unidos? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora sabe dizer quantos milhões é o patrimônio dessa empresa? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora conhece o senhor Alessandro Stefanuto? Eu vou permanecer em silêncio, deputado. A senhora, junto com seu esposo e o senhor Alessandro Stefanuto, o ano 2024, frequentaram a casa um do outro? Eu vou permanecer em silêncio, deputado. A senhora conhece o senhor Alexandre Prado, conhecido como Lequinho? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora conhece o senhor José Jesus? Vou permanecer em silêncio. A senhora conhece a senhora Carmen Nelma? Vou permanecer em silêncio, deputado. A senhora conhece os donos da ADS Solução em Marketing? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora conhece os presidentes das entidades Universo e Acolher? Permanecer em silêncio, deputado. A senhora pode me dizer que compra de imóvel foi essa, depois da operação sem desconto de quase 5 milhões e meio, direcionado à construtora
A construtora Andrade Ribeiro. Eu vou permanecer em silêncio, deputado. Olha, a senhora gastou quase 7 milhões de reais depois da operação sem desconto. Dentre esses gastos, teve um pagamento à vista de quase 5 milhões e meio a essa construtora. A senhora poderia esclarecer esse fato? Por orientação da defesa, vou ficar em silêncio. O seu marido encomendou uma Porsche depois da operação sem desconto. Era para a senhora essa Porsche? Vou permanecer em silêncio, deputado.